Bem, pessoal, vou começar aí a resolução do TD sobre cilindros e cones. Essa primeira questão, que foi uma questão do Enem 2010, ele fala que uma diarista, ela deseja fazer café para colocar em 20 copinhos, certo? Mas só pela metade do copo, certo? De café. E aí eu tenho o cilindro, que é a jarra, que ela vai fazer o café, e os copinhos, o tamanho do copinho. Então eu tenho que calcular qual é o volume de café que eu vou ter no copinho pequeno para saber o quanto de água eu vou usar na jarra para fazer esse café. Observando o copinho aí, você vê que o diâmetro dele é 4 centímetros. O raio ele é a metade do diâmetro, então 2 centímetros. A altura dele é 4 centímetros também, só que eu vou encher de café só até a metade. Então a altura do líquido vai ser de 2 centímetros. Então o volume aí é a área da base vezes a altura. A base é uma circunferência, então a área da base é raio ao quadrado vezes π, vezes a altura. Então o raio é 2, a altura é 2, substitui, não mexe com o π. Então fica que o volume do café dentro do copo vai ser 8π centímetros cúbicos. Lembrando que nós estamos calculando a altura de 2 centímetros, que é a metade do copinho, certo? Que é a quantidade de café que vai ter dentro do copo. Então ele diz que ele vai encher 20 copinhos desses. Logo, o volume total dos 20 copinhos cheios até a metade vai dar 20 vezes 8π, 160π centímetros cúbicos. Agora, eu tenho que ver quanto é que cabe dentro da vasilha grande que eu vou fazer o café aí, da chaleira aí, ou leiteira, certo? Então, é a mesma coisa, um cilindro. Tenho que calcular a área da base vezes a altura. Ele me dá que o diâmetro é 8 centímetros, certo? Da parte circular. Então, eu pego a metade que eu preciso do raio. Então, volume do cilindro, a área da base vezes a altura. A área da base, raio ao quadrado vezes π. O raio é 4. Então, fica 4 ao quadrado, que é 16, vezes π, vezes 20, que é a altura. Vai dar 320π centímetros cúbicos. Esse é o volume total da leiteira. Agora, o volume para encher os cafés lá é 160π. E o volume total da leiteira é 320, é o dobro. Então, se eu encher a leiteira só na metade, eu já tenho o que eu preciso. Então, a metade da leiteira, do volume da leiteira, vai ser 320π dividido por 2, 160π centímetros cúbicos. Que é a mesma coisa de 20 copinhos cheios pela metade. Então, a resposta vai ser o item A. No item 2, ele mostra essa figura que é um guarda-chuva muito utilizado lá para o lado do Oriente, certo? Então, ele só pergunta qual é o sólido geométrico que vai ali, que você vê aí. Então, claramente, você vê que isso aí seria um cilindro, um cone, certo? Uma base redonda, certo? Convergindo para cima, tipo um chapeuzinho de aniversário. Item E, sem nem suar. Na questão 3, ele dá essas figuras aí como sendo 3 bebedouros, certo? Ele conta um bocado de coisa bonita, mas aí ele foca no bebedouro 3. Esse bebedouro 3, ele é um cilindro cortado ao meio, certo? E ele quer que você planifique. Planificar é você tirar a tampinha de um lado, a tampinha do outro e esticar sua parte lateral. Sem sombra de dúvidas, o item E. Também nem deu para suar. A questão 4, ela é praticamente o inverso da questão anterior. Na questão anterior eu tinha um sólido e eu ia planificar. Agora eu tenho a planificação e ele quer que você veja qual é o sólido. Esse primeiro, sem sombra de dúvida, você consegue observar que é um cilindro. Você fecha a parte lateral, fecha a tampa de cima e a de baixo. Então, seguindo a ordem aí, o primeiro é um cilindro. Com isso, eu já consigo eliminar 2 itens, o item B e o item C. A segunda figura, você vê aí que ele tem uns retângulozinhos, certo? Que então você percebe que as faces laterais vão ser retangulares. E ele tem 2 bases, isso ocorre em prismas. Então, ele é um prisma. Só com essa informação já dá para cancelar o item D.
O sobrenome do prisma depende da sua base. A sua base tem 5 lados, é um pentágono. Então esse é um prisma pentagonal. Então só com esses dois já dá para perceber que é o item A. Mas o terceiro, você vê que ele tem as faces todas triangulares. A base dele é essa parte que está mais branca. Então as outras partes vão fechar e vão formar uma pirâmide, certo? O que garante realmente que é o item A. Esse tipo de pirâmide também é chamada de tetraedro, porque ela tem 4 faces. Na questão 5, ele dá aí uma forma de bolo e ele pergunta, certo? Se você identifica a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Então, ó, a base é redonda e vai afinando conforme sobe o de dentro e o de fora vai afinando conforme desce. Se eu terminar de desenhar isso aí, eu teria 2 cones, um para cima e um para baixo. Só que esses cones estão cortados, digamos, ao meio, certo? Então todo cone que eu pego e eu faço esse corte, certo? Cortando ele ao meio e tirando a parte de cima, é chamado de tronco de cone. Então no caso, item D, eu tenho 2 troncos de cone, certo? Fora o cone, isso também ocorre nas pirâmides. Se eu pegar uma pirâmide e cortar a parte de cima, o que sobra para baixo é chamado de tronco de pirâmide, certo? Exemplo aí, ó, eu tenho uma pirâmide aí de base triangular. Então eu faço esse corte e retiro a parte de cima. O que sobra aí eu chamo de tronco de pirâmide. Mesma coisa com o cone. A sexta questão, ela fala de aqueles cones de sinalização que a MC usa no meio da rua, certo? Dá aí um desenho parecido. E diz que nesse conezinho ele vai colocar um adesivo fluorescente da base do cone até a metade da sua altura. Então ele vai pregar um adesivo assim. Ele quer saber qual é o formato que esse adesivo vai ter que ter. Então a gente pega esse cone aí e vai planificar. A gente sabe que o cone, quando a gente planifica, ele fica no formato de um leque, né? Certo? Uma fatia de pizza. Então, ó, essa partezinha de cima, que acima do adesivo, é um conezinho pequeno. Então ele vai fazer com que esse adesivo faça uma curva no meio dessa planificação. Então o adesivo ele tem que ter esse formato aí do item E. A sétima questão, ela fala, certo, de um diploma, certo, que é enrolado para entregar na formatura. A questão diz que o diploma aí é confeccionado dessa forma. Eles pegam um pedaço de madeira com papel e vai enrolar o papel no pedaço de madeira, certo? Isso dá 5 voltas completas. Depois disso eles tiram e amarram. Então, ó, a madeira fica dentro, o papel vai dar exatamente 5 voltas ao redor da madeira. E ele diz que o diâmetro da madeira é um valor D. Então eu tenho que calcular qual é o comprimento dessa base, dessa madeira, dessa circunferência. O comprimento da circunferência é 2rπ. 2r é o diâmetro, certo? Então o comprimento vai ser dπ, certo? Que seria uma volta que a folha faz na madeira. Mas dizem aí que vão ser 5 voltas. Então o comprimento aí da folha vai ser 5 vezes o comprimento da circunferência. Logo, o comprimento da folha para rodar 5 vezes nessa madeira que tem formato cilíndrico vai ser 5dπ ou 5πd, item D.